Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amados, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por poder chegar. Para nós é um motivo de alegria nesta noite estarmos aqui com os irmãos. Quero nessa oportunidade louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Joesé Santana, sua esposa, a irmã Miriam. E quero também louvar a Deus pela vida de todas as mulheres que fazem o ciclo de oração. Como bem falou a nossa irmã Miriam, né? A gente chegou aqui com uma asinha dodói, mas isso não nos impede de voar, né? Glória a Deus. Eu quero parabenizar as mulheres que fazem o ciclo de oração. Eu estava vendo a história de vocês e o ano passado nós ali em Mossoró completamos também 75 anos do ciclo de oração, Jubileu de Diamante. Esse ano foi feito dia 1º, agora os 76, e eu, pela misericórdia de Deus, estive à frente da coordenação daquele ciclo de oração por 22 anos e meio, coordenando mais de 200 círculos de oração. Então, falar sobre ciclo de oração é falar sobre a minha história, que está intimamente ligada com esse trabalho. Então, eu aproveito e parabenizo as servas de Deus que têm se dedicado, né, a esse trabalho de intercessão. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de divulgar alguns livros que nos acompanham. Eles vão estar à disposição dos irmãos. A igreja não tem compromisso com esses livros, porém, sempre que a gente viaja, o pessoal nos cobra, porque vê a gente divulgando. Nosso primeiro livro, quando eu vim aqui, né, eu ainda não era escritora, mas o nosso primeiro livro é esse aqui, o Vencendo a Tristeza. Esse livro trata da história da personagem Leia. Eu recebi um convite da editora, e a editora me dizia que eles tinham desejo de transformar as minhas mensagens que estavam no YouTube em livros. E essa foi a primeira mensagem, agora em livro, né? E para vocês terem ideia como a vida dessa mulher é rica, muitas irmãs, depois que leem, diz para mim assim: irmã Aparecida, eu nunca tinha visto Leia por esta ótica, mas depois desse livro, abriu a minha mente sobre a importância dessa mulher no cenário da história de Israel. O segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Esse livro ele foi tema do meu bacharelado de teologia, e no dia que eu defendi a monografia, o professor disse: você tem um livro, qualquer tempo que você quiser, você publica. E ele foi publicado, e pela grande bondade de Deus, esses 2 livros já estão em 12 países, para a glória de Deus. O terceiro livro que nos acompanha é esse aqui. Ele não é de minha autoria, mas é de um crente em Jesus, nosso amigo, irmão, Hernando Pinheiro. Ele é o chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte. E por que eu ando com esse livro? É porque o título do livro é O Psiquiatra Responde. Antes da pandemia, nós já tínhamos uma igreja tocada por muitas doenças psicossomáticas. E depois da pandemia, a gente não pode ser criança de não reconhecer que isso se agravou. E esse livro, ele traz muitas respostas, por isso que o título é O Psiquiatra Responde, sobre sintomas, né, e como ajudar pessoas com síndrome do pânico, depressão, transtorno bipolar, enfim, essas doenças da mente. Então, eles estarão disponíveis para os irmãos. Amém, mães? Aleluia. Vocês escolheram como tema Romanos 12, né? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler apenas 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. Quando Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele dizia assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, o texto é bem conhecido, porém um texto muito profundo. O apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Roma. E para que vocês tenham ideia, essa igreja, ela não era uma igreja que vivia os seus melhores dias. Para quem não conhece, há um livro chamado As Catacumbas de Roma. E eu costumo dizer que, para entender a fundo o que significa a Epístola aos Romanos, tem que ter uma leitura do que era as Catacumbas de Roma. Era uma igreja perseguida, uma igreja onde tinha se tentado silenciá-la, uma igreja totalmente rendida e amparada e ancorada na força daquele que é forte. Aleluia. E aí ele começa logo usando um verbo, e esse verbo é um verbo grego chamado parakaleo, quando ele diz rogo-vos. Era um verbo grego que era usado no contexto militar. Quando os chefes de tropa, eles queriam impulsionar os seus soldados, os oficiais queriam estimular as suas tropas, exortar as suas tropas, ele usava esse verbo grego chamado parakaleo, que aqui Paulo traz como rogo-vos. E ele começa dizendo, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Aleluia. E aí ele começa a mostrar o corpo como um ponto de 3 indícios de adoração. Isso era importante porque a igreja estava sendo perseguida, muitos estavam sendo mortos, mas agora ele traz aquele corpo que estava sendo maltratado, perseguido, ele traz esse corpo para a Epístola aos Romanos e mostra exatamente 3 indícios sobre este corpo como instrumento de adoração. Primeira coisa, ele diz que este corpo é um sacrifício. Se é sacrifício, é oferta. Aleluia. Ele apresenta esse corpo como sacrifício, ou seja, em sacrifício a Deus, quer dizer, apresente o seu corpo em oferta. E isso bate de frente com o evangelho modernizado que a gente tem ouvido ultimamente, de que Deus não tem nada a ver com o nosso corpo, e que Ele só quer o nosso coração. E quando Paulo lança isso, a Epístola aos Romanos, ele está dizendo, o seu corpo é oferta a Deus. Aleluia. Segunda coisa que ele mostra é que esse sacrifício por meio do corpo é vivo. É um sacrifício contrário ao sacrifício da antiga aliança. Aleluia. A antiga aliança havia mostrado um sacrifício morto, mas agora Paulo diz que o nosso corpo deve ser apresentado em sacrifício vivo. Terceira coisa que ele destaca é que esse sacrifício, além de ser vivo, deve ser santo. E quando eu falo santo, eu vou para a essência da palavra, que significa separado para o serviço do Senhor. Aleluia. E parece até mesmo uma expressão contraditória. Quando ele diz que o sacrifício é vivo, aleluia, ele mostra exatamente que sacrificar significa matar. Como eu mato e ao mesmo tempo isso que eu mato é vivo, aleluia. Paulo estava trazendo a ideia de que quando a gente aceita Jesus, e quando a gente quer viver o evangelho que está escrito na Bíblia, e quando a gente quer viver uma identidade nova com Cristo, aleluia,
Ele está trazendo a ideia que esse sacrifício é vivo, porque algo morreu e agora uma nova vida se desponta em nós. Aleluia. E ele era perito em fazer isso. Se você for olhar a Epístola aos Romanos, no capítulo 6 e versículo 8, Paulo diz: nós já morremos com Cristo e cremos também que com Ele viveremos. Quando chega lá em Gálatas, ele escrevendo a igreja da galáxia, no capítulo 2 e versículo 20, Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele chama essa ideia de sacrifício para dizer: você assumiu uma nova vida, você ganhou uma nova identidade, portanto, viva o novo de Deus e deixe o velho para trás. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes a pessoa entende que assumiu uma nova vida, mas ele quer ficar arrastando por anos, por décadas, por meses, uma vida velha. E Paulo disse: olha, o sacrifício é vivo, agora é nova vida, é nova identidade, é nova história, é nova postura, é novo comportamento, é nova linguagem, é novo proceder, é novo ir, é novo vir, é novo deitar, é novo levantar, é novo caminhar. A segunda coisa que ele chama a atenção é que esse sacrifício vivo, ele também é santo. E quando ele descreve esse sacrifício vivo como santo, ele está descrevendo a natureza justa de Deus. Mas ele também descreve uma pessoa que é santificado, ou seja, separado. Aleluia. Quando eu digo que eu sou separado, eu estou dizendo que agora eu não pertenço mais à antiga vida, mas eu sou de uso exclusivo daquele que me separou. Daquele que me separou para viver o novo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, Paulo estava trazendo essa ideia que em Cristo nós somos agora, aleluia, separados para uma nova vida com Deus. O que antes servia, não serve mais. O que antes se encaixava, não se encaixa mais. Oh, aleluia. Quando Deus nos resgata, Ele nos resgata para viver em novidade de vida. Só tem graça ser crente se for para viver em novidade de vida. Só tem graça ser crente se for para viver para louvor e glória do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. E ele mostra que isso, aleluia, chama a atenção de que isso é para ser exercido. E eu gosto muito de uma expressão lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26, quando diz o Senhor: e ser-me-eis testemunhas, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Em toda a narrativa do Antigo Concerto, você vai ver Deus falando para Israel: vocês são separados, vocês são meus, vocês são santos, vocês não são misturados, vocês não são igual aos povos das outras nações, vocês são sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido, propriedade peculiar. E o que é uma propriedade peculiar? É uma propriedade privativa. Só quem coloca a mão nela é o dono. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí nós chegamos em Deuteronômio 14, o Senhor diz assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo.
Eu acho lindo quando Deus chega para Israel, Deuteronômio 7, e ele diz assim: eu vos escolhi, não porque vocês eram numerosos. Possivelmente, a Bíblia não pormenoriza, mas possivelmente, Israel já estava grande, Israel já estava fortalecido, e Israel já estava pensando, porque Deus não fala nada sem propósito. Deus é um Deus de propósito, Ele não joga palavra ao ar. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um coração que está precisando receber. Aí Deus chega para Israel e diz: eu não vos escolhi porque vocês eram numerosos, nem porque vocês eram fortes. Aleluia. Haviam outras nações mais numerosos e mais fortes do que vocês, mas eu vos escolhi. Olha o motivo: porque eu vos amei. O motivo da nossa escolha é porque somos amados. Oh, aleluia. Não havia nada em você, não havia nada em mim, não havia nada em ninguém dos que aqui estão para que fosse escolhido. Foi exatamente obra da graça, favor imerecido. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí na epístola de 1 Pedro 3, capítulo 1, primeiro versículo 15, assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Tem muita gente chamando Deus de pai, mas não se comporta como filho. Tem muita gente dizendo que Deus é Senhor, mas não se comporta como servo. Mas nesta noite, Deus nos trouxe aqui para falar para uma igreja que quer ser amparada como filho e quer se colocar como servo. Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Oh, aleluia. Santo nos negócios, santo nas conversas, santo nos compromissos, santo na fala, aleluia, santo no ir, santo no vir, santo no deitar, santo no levantar, oh, aleluia. Outra coisa que ele chama atenção é que esse sacrifício é agradável. Quando ele fala agradável, ele está falando relacionado à oferta que era oferecida no antigo concerto. Muita gente quer oferecer muita coisa a Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus não recebe, nem nunca recebeu, nem receberá sacrifício de cordeiro coxo. Aleluia. Deus não dá nada ruim para ninguém, e por isso a gente tem que caprichar naquilo que a gente quer dar para Ele. Aleluia. Esse sacrifício agradável está relacionado com a oferta do antigo concerto, que era uma oferta queimada. E era uma oferta que era chamada oferta de aroma agradável. Você vai ver, encontrar isso aí lá em Levítico capítulo 1, versículo 9. A oferta de aroma agradável. Aí Paulo pega a oferta de aroma agradável e diz: o sacrifício tem que ser vivo, santo e perfumado, agradável a Deus. Aleluia. E como é que eu hoje, na nova aliança, eu faço uma oferta agradável? Aleluia. Eu sou uma oferta agradável. Aleluia. A Bíblia nos explica algumas coisas. E Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, capítulo 5 e versículo 2, ele diz assim: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, em sacrifício a Deus e em cheiro suave. Aleluia. Você já tem se entregue a Deus como sacrifício suave? Aleluia. Você já tem feito do seu culto um sacrifício agradável a Deus? Ou você vem para o culto e fica olhando quem entrou, quem saiu, quem se vestiu, quem subiu, quem cantou, quem deixou de cantar, quem foi, quem deixou de ir? Ei, nesta noite nós estamos aqui para oferecer uma oferta agradável.
Aí ele diz mais, aleluia, eu quero dar um recado para vocês. Não vos conformeis com este mundo. Aí eu gosto da versão NVI, diz assim, não vos amoldem ao padrão deste mundo. Aleluia. Por que isso ficou registrado na Bíblia? Qual era o intuito do apóstolo Paulo deixar isso tão expresso? É porque nós somos humanos. E o ser humano, ele tem uma tendência a ser volúvel. Há um ditado que diz assim, terra de sapo de coca com ele. Se o outro faz, eu estou fazendo. Mas ele chama logo a atenção e diz assim, você não tem que se moldar ao mundo. Você não tem que, aleluia, se conformar com o mundo. Mas você é um agente transformador do mundo. Tenho saudade da igreja. Eu tenho 42 anos que sirvo a Deus. Para quem não sabe, deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu sou filha de uma das fundadoras da Legião de Maria na cidade de Mossoró. Eu fui a primeira crente que aceitei Jesus na minha família. E quando eu aceitei Jesus, veio um recado lá do Ceará, do meu avô, dizendo, manda perguntar para essa menina o que foi que ela viu nessa lei. Porque na minha raça nunca teve história de crente. E de onde foi que ela tirou isso? Mas eu sinto saudade, sabe de quê? Daquele tempo em que os crentes queriam parecer com crente. Do que os crentes eram chamados de protestantes. Eu sinto falta dessa época. E que você conhecia um crente com quilômetros de distância. Ele era referência no bairro, ele era referência no comércio, ele era referência na família. Quando o demônio se manifestava, não precisava procurar outro. Todo mundo sabia que aquele crente tinha algo na vida dele capaz de botar o território do inimigo para roer. Oh, aleluia. Aí Paulo chama para que não haja um conformismo, mas haja uma transformação. Aleluia. Mas por que ele chama isso? O nosso relacionamento com Deus, ele define o nosso relacionamento com o mundo. Quem ora pouco se parece pouco com o Senhor. Eu vou repetir, quem pouco ora, pouco se parece com Jesus. Aleluia. Aí ele chama, e esse chamado de Paulo é um convite a quê? Para rechaçar o padrão do mundo. A régua do mundo não serve para mim, não serve para você. Oh, aleluia. É um convite para se contrapor aos ditames do mundo. Satanás colocou o barrão e disse, eu vou dominar. E se você não tiver o Espírito de Deus, você aceita este domínio. O apóstolo Paulo diz, eu não quero vocês moldados, acostumados. Eu não quero vocês bitolados, imitadores do mundo. Eu quero vocês como agente de transformação pelo poder da mente. Aleluia. Isso aqui fala de uma mudança. Mudança de quê? Mudança radical de caráter, mudança de postura, mudança da essência. Crente de mente renovada, ele não aceita ser xerox do mundo. Crente de mente renovada, ele não aceita ser cópia. O Espírito Santo é o Espírito que traz a novidade de Deus para a vida da igreja. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: o Espírito de Deus nos transforma para parecermos com Cristo. Se é filho, remacho.
Nimítia. Se é filho, tem que parecer com o pai. Ora, um pai humano, ele fica todo orgulhoso. Quem é pai aqui sabe. Quando alguém chega e diz, mas teu filho é a tua cara. Todo homem se... Agora imagine se fosse perguntado para Deus, quais são os filhos que têm a tua cara? Oh, que é. Imagine se fosse perguntar para Deus, quais são os filhos que parecem contigo? Nós estamos vivendo dias de uma crise de identidade. Muita gente se fazendo que é, mas não é. Mas o Espírito de Deus lança luz e discernimento. E ele vai passar no crivo, Rachel. E depois de passar no crivo, e depois de passar na pendeira, meu filho, pai lavoa. Só fica quem de fato é. A postura de um crente de mente renovada. E Paulo sabia disso. Lá escrevendo aos Romanos 6:13, ele diz: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Não se engane. Nós somos a única sociedade da terra que está no meio de um mundo putrefado. Ou é sal ou é insosso. Ou é luz ou é treva. Ou é de verdade ou é de mentira. Deus não quer uma igreja com identidade dupla. Deite o que é ser. Nem que é ser. Aí ele manda, aleluia. E eu acho interessante que o Espírito Santo usa a palavra para renovar. Aleluia. Trata da renovação de mente. Sabe o que é renovar? Aleluia. Renovar é saturar, encher. Aleluia. Ele diz: transforme pela renovação da mente. Encha a sua mente. Aleluia. Como é que eu encho a minha mente? Como é que eu vou transformar o mundo? Se eu passo muito mais tempo nas redes sociais do que na oração. Se eu passo muito mais tempo olhando a vida de A, de B, através das redes sociais, do que procurando saber o que a palavra de Deus tem para mim. O Espírito de Deus nesta noite brada: enche a tua mente da palavra, para que você possa parecer com Cristo. Aí escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 da segunda epístola aos Coríntios, versículo 18, ele diz: refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele é o agente de transformação. Se não está tendo transformação, é porque ele não está tendo espaço. Mas onde tem espaço, ele endireita o que está torto, ele limpa o que está sujo, ele nivela o que está desnivelado, ele costura o que está descosturado, ele apruma o que está desaprumado, ele bota para ficar alinheiro o que está desalinhado. Ele é o agente da transformação. Aonde você ver um crente que ele não mostre sinais de transformação, não precisa procurar longe, não. É porque ali o agente da transformação, chamado Espírito Santo, não teve mais espaço. E o Espírito de Deus, ele é educado. Ele não é invasivo. Ele só entra onde ele dá lugar. Aleluia. O que acontece quando o Senhor renova a nossa mente?
Em primeiro lugar, nós entendemos com clareza que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Pode estar o vendaval que tiver, mas a gente tem a certeza que o centro da vontade dele é o melhor para a nossa vida. Mas a luta está troando, mas eu estou no lugar certo, o Senhor me quer aqui. Mas a coisa está difícil, mas eu sei que por fim o meu Cristo se levantará sobre a terra. Eu estou na direção certa. Oh, aleluia. O que mais acontece quando o Senhor renova nossa mente? Aprendemos a obedecer a Deus com reverência, temor e tremor. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo dias de uma igreja sem temor. Será que vai ser preciso Deus abrir o chão e engolir os coréis, os datãs, os abirãos outra vez? Será que vai ser preciso Deus abrir o mar e fechá-lo em cima da cavalaria de Faraó outra vez? Será que vai ser preciso o Sinai fumegar por não conter a glória de Deus outra vez? Abaixo que esse anibiaço. Temor. Uma palavra tão pequena, mas que está em falta na igreja moderna. Aleluia. A igreja contemporânea, ela é uma igreja de enfrentamentos. Ela é uma igreja que falta temor. E nós precisamos dizer: Espírito Santo, nos ajuda outra vez. Entra nas minhas arestas, apara as minhas arestas, me transforma, porque eu preciso parecer com o Pai outra vez. O que é que você não aceitava lá atrás e você está aceitando agora? O que é que você fazia para agradar a Deus lá atrás, que você já deixou de fazer, porque afinal você é muito moderno para estar daquele jeito outra vez? Ah, irmã Aparecida, é porque naquela época eu era muito atrasada, e a sua modernidade lhe esfriou, a sua modernidade lhe distanciou, a sua modernidade roubou as riquezas do céu. Revelações não tem mais, esclarecimento não tem mais, discernimento não tem mais, desejo de orar não tem mais. Ei, Deus nesta noite nos traz como o trombeta dizendo: acorda! Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma facilidade de desobediência. Desobediência. É a marca registrada da mente que não é renovada. Uma mente renovada, ela é cativa a Cristo. E se ela é cativa a Cristo, ela é obediente a Ele. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala que nós sejamos transformados, ele está falando de quê? De rendição. Se renda ao domínio de quem é o dominador. Oh, aleluia. Ele está falando de condução do Espírito. Deixe que o Espírito de Deus lhe conduza à perfeita vontade do Pai. Aleluia. Mas tem crente que é Deus querendo abençoá-lo, Deus querendo moldá-lo, e ele endurecido como um menino cheio de vontade própria. Ei, para meninos de vontade própria, Deus vai manter o cabresto curto. Aí nós encontramos Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dizendo: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência
da carne. Quando é que eu sei que eu tenho uma mente renovada? Quando guardamos a sua palavra com prazer, com alegria. Aleluia. 1 João 2, versículo 4 e 5 diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. É tanta gente dizendo eu conheço Deus, sou íntimo de Deus, mas quando você abre a palavra e vai colocar a postura, está totalmente fora. A Bíblia diz, para estes, eu digo, são mentirosos. Não é a irmã Aparecida que está dizendo, não. É a palavra. Aleluia. Quando é que eu sei, aleluia, que acontece comigo, que eu tenho uma renovação da mente? Quando nós reconhecemos que os ditames do mundo não nos servem. Aleluia. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Sabe o que ele estava dizendo? Aquele vocabulário lá de trás era da época da treva, agora você está na luz. Aquele negócio ceboso lá de trás era na época da treva, agora você é luz. Aquelas mentiras lá de trás era na época da treva, agora você é luz. Aquela fofoca lá de trás, aquele disse-me disse, aquela contenda era a época de treva, agora vocês são luz. Se comportem como filho da luz. O que mais acontece quando o Senhor renova a nossa mente? Nós discernimos a ação maligna no meio de uma sociedade corrompida. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 4 versículo 4 da segunda epístola, ele diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem de Deus. Eu estava outro dia assistindo uma reportagem, deixa eu abrir aqui um parênteses para você entender o que é o Deus desse século. O mundo começou com a história, cada um pode ser o que quiser, é assim ou não é? Se é mulher e quiser ser homem, pode ser, se é homem e quiser ser mulher, pode ser. Aí Satanás não está mais satisfeito só com isso, em transformar homem. O problema do inimigo é nos desfigurar, tirar a figura do Pai. É o desejo do inimigo que a gente perca a identidade, a aparência com o Pai. Então só tornar homem, mulher e mulher homem não estava bom no script do inferno. Ele agora colocou na cabeça dos humanos, porque o objetivo é desfigurar a imagem. Ele colocou que as pessoas podem ser animais. Eu não sei se vocês já assistiram reportagem, mas está cheio aí de vídeos. Pode dar um Google que você assiste rapidinho. Eu fiquei extasiada. Isso eu estou trazendo só uma pontinha do iceberg. Extasiada com o número de jovens, rapazes lindos, moças belíssimas, que poderiam estar, filhos de gente de condição, que poderiam estar nas melhores universidades, dando curso à sua vida. Eles agora entenderam que são cachorros. Estão latindo em vez de falar. Estão usando coleira em vez de colar. Coisa triste, coisa mais tirana. Você pode colocar na internet para você ter uma ideia do que eu estou falando. O que é isso? O príncipe deste século cegou o entendimento. A igreja tem que acender a candeia, porque está perto do noivo vir buscá-la. Mas enquanto está aqui, tem que tocar a trombeta e dizer que céu é céu, inferno é inferno, certo é certo, errado é errado, puro é puro, profano é profano.
Deus não quer uma igreja relativista. Deus não quer uma igreja conformada. Deus não quer uma igreja adaptada ao mundo. E Ele brada nesta noite aqui em Feira de Santana. Ai, que é sério. Use as armas que Deus deu a vocês. Vai ter cadeia, vai, mas não arrede. O Pai chamou, Ele garante. Está chegando uma hora crucial e decisiva para a gente. E Deus quer saber, nesta última hora, com quantos soldados Ele pode contar. Porque já foi descortinado no cenário da terra uma batalha. E ela já está sendo travada nos ares. E Satanás está certo que ele vai ganhar essa peleja. Mas Deus está levantando para os últimos dias uma geração. Neiabadocou. Encorajada. Desça para a oração, porque o negócio está ficando estreito. Abai, eu tô comendo Níbia. Está se cumprindo o que diz Apocalipse 12:12. O diabo, aleluia, tem grande ira. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo que lhe resta. De que assai. De que assou. A coisa é tão terrível que se você chegar, você vai ver que a Bíblia chama ele de o príncipe deste mundo. Se é príncipe, é porque tem um reino. Sim ou não? Se tem um reino, é porque tem súdito. O que é súdito? Alguém está lhe obedecendo. Tem muita gente obedecendo a Satanás muito mais do que muitos crentes obedecendo a Cristo. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu gostaria, pastor, que todo crente conhecesse o Vale do Amanhecer lá em Brasília, para saber o que é devoção ao maligno. Lá tem tropa de revezamento, 24 horas. Entre a equipe do roxo, sai a equipe do branco. Entre a equipe do amarelo, sai a equipe do vermelho. Entre a equipe do preto, é tudo feito uns zumbis no meio da rua. E ai deles se queimaram uma escala de trabalho, 24 horas direto, o Vale do Amanhecer, tendo trabalho, tendo sessão. E a igreja... queimando escala de oração, tendo preguiça de ajudar as mulheres do ciclo de oração, não querendo sair para evangelizar porque o sol está quente, não se ajoelha mais porque o joelhinho dói, não chora mais porque borra a maquiagem. Deio do que ser. Que os nossos cultos voltem a ter lágrimas. Que os nossos cultos voltem a ter rendição. Porque Satanás está com ira. Porque sabe que tem pouco tempo. Mas nesta noite, o Senhor está tocando uma trombeta.
O que mais acontece quando temos essa mente renovada? Nós temos a capacitação do Espírito Santo para discernir. É tanto crente acompanhando influencer e fica animado com o sucesso dos influencers. Tu não fosse chamada para uma presepada dessa. O influência da igreja é o Espírito Santo. É Ele o nosso modelo. É Ele que nos comissiona, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força, é Ele que nos movimenta, é Ele que dá sabedoria, intrepidez. Ele é a nossa influência na terra. Transformação. Primeiro sinal de uma vida transformada, ela muda o procedimento em relação ao mundo. É nova criatura. Por isso que Paulo escrevendo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem história de dizer que é transformado e ainda continuar arrastando aquela mágoa, aquela raiva, aquela quizila, aquela briga, aquela dissensão. Que transformação que nada! Ai, eu quero ser. Segunda coisa de uma mulher transformada, de um crente transformado, eles são canais de transformação para outras vidas. Nós encontramos o Senhor falando em Mateus 5:16, dizendo assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Crente transformado, ele ajuda a transformar outras vidas. Quando a pessoa olha para ele, vê que ele é crente de oração, tem vontade de orar também. Quando olha para ele, vê que ele é crente manso, tem vontade de ser manso também. Quando olha para ele, vê que ele é um crente obediente, tem vontade de obedecer também. Crente transformado, ele influencia o ambiente. Quando você vê um crente que na repartição do trabalho ninguém sabe que ele é crente, não tem transformação ali. Na faculdade ninguém sabe que ele é crente, não tem transformação ali. Quando você é um crente transformado, aonde você chega, você é um luzeiro. A treva vai ter que bater em debandada. Não existe como a escuridão vencer treva. Aonde se coloca a luz, treva se afasta. O que mais a palavra nos diz? Homens e mulheres transformadas honram a Deus com suas vidas. Aleluia. É canal de honrar a Deus. O que mais a palavra de Deus nos diz? Homens e mulheres transformados, eles possuem uma linguagem santa e irrepreensível. Por isso que nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: a tua linguagem tem que ser santa e irrepreensível, para que o vosso adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer contra vós. É uma tristeza o número de crente mentiroso que tem dentro da igreja. Conta 10 conversas, 8 é mentira, 1 é duvidosa e a outra ainda vai para análise. Que transformação é essa, meu irmão? A palavra de Deus diz: seja o vosso valar, se ensinam não, porque o que disso passa é de procedência maligna. Foi para se dar bem, conta até uma mentirinha. Diz que é carente demais para poder ter o saláriozinho do Bolsa Família. Aí chega e ainda tem coragem de falar de corrupção. Como é que vai ter coragem de falar de corrupção se você já está sendo corrupto?
Mente transformada tem desejo de trabalhar para o reino, não é ocioso, não é ociosa. Você vê isso claramente na vida da samaritana, lá no Evangelho de João 4. Aleluia. A Bíblia diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra daquela mulher. Na hora que ela recebeu, ela diz: vinde ver de um homem que contou toda a minha vida. Ela saiu evangelizando logo a sua cidade. O que tem de crente ocioso dentro da casa de Deus, tem uns tão sobrecarregados, com tanta luta. Aí tem gente que, existe os ociosos e existe os melindrosos. Os ociosos eles não fazem, e os melindrosos eles ficam dizendo: ninguém me chama para fazer. Qual a turma que você se encaixa? Quando se quer trabalhar para o reino, Deus abre as possibilidades. Quando se quer fazer algo para Jesus, não precisa ser no altar. Você fica nos bastidores, mas o Deus recompensador da obra, Ele te vê. Eu quero ser. Não precisa você estar em evidência, no holofote. Quem quer trabalhar para o Senhor, trabalha lá no pé de serra, lá onde o vento faz a curva. Trabalha dentro do ônibus, soltando literatura. Trabalha no culto das casas. Trabalha carregando caixa de som. Não falta o que fazer no reino. Crentes de mente transformada, eles respeitam as autoridades constituídas por Deus. Romanos 13, que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e atrai a condenação. Todas as vezes em que eu vejo esse texto, eu me lembro de Ana. Que mulher que nós temos que aprender. Você ir para o templo, chorar, amargurada e ser confundida com uma bêbada. E não foi com qualquer um não, o sacerdote do templo. Imagine aí, se você chegasse aqui em um culto de oração e estivesse aí no banco chorando, e de repente o pastor Joesé, não é isso? Pastor Joesé dissesse assim, tocasse a campanha: ô minha irmã, você está bêbada? Misericórdia. Ele ia ser filmado, no outro dia estava no hall do Facebook, Instagram, TikTok, e mais não sei o que, mais não sei o que, tanta catrevagem que tem aí. Ana era crente. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, só do meu desgosto eu tenho falado até agora. Oh, aleluia. Crente de mente transformada, ele respeita as autoridades constituídas por Deus. Está ficando difícil colocar o obreiro na obra, porque o povo, cada um, eu não gosto de fulano não, porque ele não tem um vocabulário bonito. Eu não gosto dele não, porque ele não sabe nem se expressar. Eu não gosto dele não, porque ele não sabe falar. Eu não gosto dele não, porque a mulher dele anda que parece uma matuta. É tanta gente pesando, medindo, pesando. E você acha que o céu não tem balança? A Bíblia diz: acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Está faltando, aleluia, crentes para dizer: Senhor, me ajuda a respeitar os teus servos que são os teus representantes. Oh, aleluia. Crentes de mente renovada, aleluia, eles são fiéis, sigilosos, gostam de aprender e amam a oração, aleluia. A dificuldade da igreja contemporânea, porque a igreja contemporânea está perdendo a vontade de aprender. É tanta gente metida a sabido, que acha que os mais velhos não tem mais nem o que ensinar.
Porque afinal de contas eles já são formados, eles já são pós-graduados, eles já falam bonito, eles já são isso, eles já são aquilo outro. E quem disse a você que o credencial para ser usado aqui é o seu curso de faculdade? Eu sou crente do tempo em que a igreja, os obreiros falavam pro modo e por quê, mas nós estávamos lá ouvindo pro modo e por quê. Sabe por quê? Porque quando Deus abria a palavra, dava a esses homens tão simples, revelações do céu, ensinamentos do céu, aleluia. A gente sentia o céu baixando, a igreja subindo. O que é isso? A simplicidade de Deus na vida de um crente fiel substitui qualquer diploma. Eu quero orar com você. As horas não nos permitem mais além. E eu quero convidar para ficar em pé. E nessa oração nós vamos dizer: Senhor, nos transforma. Tira os carrapichos. Passa uma escova do céu na minha lã. Vai tirando os nós. Vai desfazendo os embolos da alma. Vai desfazendo toda a vontade própria e substitui esta vontade própria por rendição ao céu. Tira toda a minha altivez e coloca o teu domínio. Tira toda a minha visão humana turva e desnecessárias e me dá a visão do céu. Eu quero ver o teu projeto para a minha vida. Quantos aqui querem ver o projeto de Deus para a sua vida? Oh, aleluia. Aqui não tem historinha de dizer bate fulano, porque bate fulano, diga para ele, não precisa bater em ninguém, nem dizer para ninguém. O Espírito Santo já está batendo, o Espírito Santo já está dizendo, o Espírito Santo já está otorgando. Quem está falando com você está falando com o seu vizinho, meu filho. Quem está falando com a turma que está aqui na frente está falando com a turma da galeria. Quem está falando com a mocidade está falando com os idosos. Quem está falando com os homens está falando com as mulheres. É hora de clamarmos e dizer: Senhor, nos transforme. Precisamos que tu passe em revista a nossa identidade com o céu. Nos ajude. Nos ajude. Não nos deixe faltar o azeite e nem apagar as nossas lâmpadas. Vamos orar agora. Eu estou encerrando a minha participação. Logo em seguida os irmãos prosseguem com o culto. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, a tua igreja se reúne aqui para declarar que tu és Senhor, soberano, grande e perfeito, Senhor do tempo e Senhor da nossa história. Tu és o Deus que nos chamou lá atrás. Tu és o Deus que tem nos conduzido até os nossos dias. Nós precisamos, Senhor amado, renovação da nossa identidade, renovação dos nossos propósitos, realinhamento do nosso proceder. Vai passando em revista o teu exército. Vai jogando, Senhor amado, tudo aquilo que não está do teu agrado, tudo aquilo que está em desalinho com a tua vontade. Nos ensina a caminhar de cabeça erguida. Nos ensina a caminhar com a altivez de quem é sal e de quem é luz. Nos ensina a caminhar com a altivez de quem é escolhido e de quem é filho. Oh, aleluia. Não nos deixa nos moldar a um padrão do mundo, mas nos ensina a transformar esta realidade pela mente renovada que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. A tua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo, e é essa mente que nós queremos sobre a nossa vida.
Rendemos a nossa vontade própria. Rendemos a nossa visão humana. Rendemos, Senhor amado, o nosso proceder a Ti. Todas as coisas sejam levadas cativas a Ti neste lugar. Que a Tua igreja em Feira de Santana possa compreender cada vez mais a largura, o comprimento e a profundidade do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Cerca-nos, dá-nos a cobertura, porque sabemos que uma hora de batalha se avizinha e queremos estar munidos de graça, com arsenal do céu, com a pontaria de guerreiro e com a munição do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós já Te louvamos, nós já Te agradecemos. E a igreja diz: a vitória é nossa. A vitória é nossa. Operando Deus. Que Deus nos abençoe.